Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Então, pegue comigo a palavra, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Amém? Diz assim: conselhos diversos. Suplicamos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles singular amor em vista do cargo que exercem. Conservar a paz entre vós, pedindo-vos. Porém, irmãos, corrigir os desordeiros, encorajar os tímidos, amparar os fracos e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie de mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, eu acredito que todos vocês já ouviram falar de Paulo, da vida de Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, ele era chamado de Saulo. E quem era Saulo? Saulo era aquele que perseguia os cristãos. Saulo era aquele que era contra Jesus Cristo. Mas um dia, Saulo teve um encontro com o Senhor. Ele estava caminhando e ali o Senhor o derrubou. Ele caiu por terra e perdeu a visão. E ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, por que você me persegue? E a partir daquela situação que ocorreu na vida de Saulo, ele foi convertido. Foi convertido de tal forma que não era mais Saulo e começou a ser chamado de Paulo. Então nós vemos que Saulo era aquele que perseguia Cristo e Paulo, aquele que anunciou a Cristo, aquele que levou o evangelho a muitas pessoas. E aqui Paulo veio trazer a boa nova, o evangelho aos Tessalonicenses, a cidade de Tessalônica. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma missão para Paulo. A missão de Paulo era levar Jesus Cristo, era anunciar o evangelho, era encorajar as pessoas, era ir fortalecer as pessoas. E foi isso que Paulo foi fazer lá em Tessalônica. Ele foi encorajar aquele povo, ele foi fortalecer, levar a boa nova, a fortaleza àquele povo, e ele cumpriu a missão dele, porque muitas pessoas foram encorajadas, muitas pessoas foram fortalecidas através da pregação, do testemunho de Paulo. Por isso, irmãos, hoje nós temos muitos grupos de oração, graças a Deus. Para quê? Para que eu e você possamos ter isso, esse encorajamento, o fortalecimento. Irmãos, o grupo de oração é para que nós nos reunimos em comunidade, para que um ao outro possa se ajudar. Porque assim, hoje eu posso estar bem na minha fé, bem na oração, mas amanhã não. Amanhã eu posso estar enfraquecida, posso estar fria na minha fé, posso estar desanimada.
mas a minha irmã Rosa, ela está fortalecida naquele dia, então ela pode orar por mim, ela pode rezar por mim. Então por isso nós nos reunimos aqui no grupo de oração, irmãos, para que o Senhor venha nos fortalecer, nos encorajar, dizer: meu filho, não esmoreça na sua fé. Porque, irmãos, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, porque muitas pessoas ainda não o conhecem, ainda não tiveram uma experiência com Ele. E nós, você que tem muitos anos de caminhada já, eu posso dizer da minha vida que, do tempo que eu estou caminhando, muitas vezes eu esmoreci na fé, muitas vezes eu desanimei, mas se eu não estivesse dentro do grupo de oração, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas mesmo desanimada, eu sempre fui ao grupo de oração, e ali Deus me fortaleceu, ali Deus me encorajou. E é isso, irmãos, que Ele quer fazer conosco hoje. Quer trazer esse avivamento a mim, a você, a esta comunidade, a este grupo de oração Cordeiro da Paz, para que nós possamos sair daqui e transmitir aquilo que nós experimentamos. Porque assim, irmãos, quando Paulo ele foi transformado, a sua vida foi transformada, muitas pessoas não acreditaram. Muitas pessoas até mesmo julgaram, dizendo assim: como pode esse homem que não aceitava Cristo e agora está falando em nome de Cristo? E muitas vezes, irmãos, as pessoas não acreditam que nós podemos ser convertidos verdadeiramente, podemos ser transformados verdadeiramente. E por isso hoje Ele trouxe essa palavra, esses conselhos para nós. Entre eles, conservai a paz entre vós. Irmãos, nós precisamos pedir a paz, a união entre nós. Nós precisamos clamar nesta noite: Senhor, dai a paz à minha casa, trazei a paz à minha família, trazei a paz ao meu coração, porque existe tanta discórdia, irmãos, há tanta discórdia entre nós. O inimigo tem trazido tantas discórdias, mas que nesta noite eu e você possamos clamar e pedir: Senhor, traga a paz. Traga a paz a este grupo, traga a paz à minha casa, traga a paz à minha família, Senhor. E continuando: encorajai os tímidos, amparai os fracos, e tende paciência para com todos. Paciência, irmão. Eu digo para vocês que isso me falta. Como eu sou uma pessoa impaciente, como eu peço paciência para Deus, e muitas vezes eu estou rezando e falo: Senhor, eu quero ser mais paciente. E então me acontece uma situação para provar a minha paciência, e muitas vezes eu não consigo ser paciente, mas eu não desisto de pedir. Peça paciência, irmão. Se você tem um anseio no seu coração de que você quer que alguém um dia esteja aqui na igreja, que um dia experimente o amor de Deus, que um dia se converta para Cristo, tenha paciência. Tenha paciência e confie. Creia que o Senhor vai realizar. Pode demorar anos, mas o Senhor vai realizar, meu irmão. Eu falo isso porque o meu pai, ele nunca foi de ir à igreja, irmãos. Pelo contrário, a vida dele sempre foi de bebedeira, de chegar de madrugada em casa. E a minha mãe sempre levou nós para a igreja desde pequeno. Ela levava e ela não desistiu de rezar por ele. E hoje, irmãos, o meu pai foi liberto da bebida. Hoje ele vai à missa.
Hoje ele vai à missa, o Igor até brinca e fala, agora o seu pai vai à missa sempre com a camiseta do Caminho da Paz. Como Deus é bom, irmãos. Demorou tantos anos, mas Deus realizou. Deus realizou. Então, tenha paciência. Outra coisa que o Senhor nos pede: vede que ninguém pague a outro mal por mal. Irmãos, nós humanos, nós temos defeitos, muitos defeitos. Então, quando alguém faz mal para nós, muitas vezes nós queremos até vingar da pessoa, queremos pagar o mal com o mal, essa é a verdade. Mas Deus vem nos pedir: não pague o mal com o mal. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento, onde era olho por olho e dente por dente. Hoje Jesus Cristo trouxe para nós: filho, não pague o mal com o mal. Pelo contrário, se teu irmão te dá um tapa na sua face, dê a outra. Como é difícil viver o Evangelho, meu irmão. Como é difícil uma pessoa te bater e você ter que dar a outra face para que ela bata. Nós, por nossas forças, nós não conseguimos, mas pela força do Espírito Santo, nós somos capazes. E se alguém te faz mal, se alguém te deseja o mal, reze por ela, reze por essa pessoa, e Deus vai fazer. Diz mais: orai sem cessar. Por que, irmão, orar sem cessar? Porque é pela oração que Deus vai nos fortalecer. É pela oração que nós vamos ter a intimidade com Deus. É pela oração, irmãos. Então não desista de rezar. Não desista. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você não esteja sentindo nada, mas não desista de rezar. Orai sem cessar, diz o Senhor. Em todas as circunstâncias dai graças. E lá no versículo 22, guardai-vos de toda espécie de mal. Sabe, irmãos, a partir do momento que eu e você tomamos uma decisão de seguir Jesus Cristo, de seguir o caminho de Deus, o que nos acontece? As forças malignas tentam de todas as formas nos tirar do caminho de Deus. Eu digo isso porque todas as vezes que eu vou pregar, acontece muitas coisas para que eu não venha pregar. O Igor até diz assim: Alessandra, você vai pregar segunda-feira? Então você se prepara, porque alguma coisa vai acontecer. Ou a minha filha fica doente, ou a gente se desentende. Alguma coisa acontece para que eu desista, para que eu fale: não, não vou, eu não consigo, eu não tenho forças. Mas quando eu estou entregando a Deus tudo aquilo que eu estou passando, aquela situação que eu estou passando, aquela situação que eu estou vivendo naquele momento, Deus vai me fortalecendo e dizendo: não, filha, não desista, não desista. E eu chego até aqui, irmãos. Chego aqui enfrentando muitas lutas, porque eu digo a você que a partir do momento que você se decide por Deus, que você se decide a seguir Jesus Cristo, saiba que muitas lutas você vai ter que enfrentar, porque o inimigo, ele está sempre pronto para nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Por isso nós precisamos, irmãos, estar unidos. Por isso nós precisamos estar aqui em comunidade, neste grupo de oração juntos, para que um possa ajudar o outro, para que um possa rezar pelo outro. Sabe, irmãos, eu participava do grupo de oração São João Bosco lá em Várzea Grande, e eu tinha dificuldade de engravidar. E a gente se reunia no nosso ministério para rezar.
E todas as vezes o ministério rezava por mim, clamando para que Deus realizasse o milagre, para que eu pudesse ter um filho. E eu sei que Deus realizou, porque a comunidade, porque o meu ministério rezou por mim, irmãos. Porque ouviu a oração de uma igreja, ouviu a oração de um povo que clamou, que suplicou em favor da minha vida. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, peça para que a igreja ore por você. Peça para que nós, comunidade, oramos em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família, e você verá milagres que Deus vai realizar. Diga amém. Diga amém, eu creio, Senhor. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção, essa fé que nos move, que nos move. Nós não podemos ficar parados, desanimados. Não, irmãos. Que nesta noite você deseje de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você vai suplicar nesta hora: vem Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando Jesus subiu aos céus, Ele disse assim: eu vou dar a vocês aquele que vai te fortalecer, aquele que vai te trazer força, aquele que vai te defender, aquele que vai ser o seu advogado. Então que você nesta hora, quem puder, se levante.